Bem-vindos e a palavra é sua, professora Karen. Obrigada, Thaís. Boa tarde para vocês. Eu começo agradecendo o privilégio de participar desse congresso e também ter conhecido esse grupo de estudos, o GES, né? Esse grupo de pesquisa, tão acolhedor, solidário e pujante. É um grupo que realmente transforma a vida da gente na convivência. Eu tenho tido a oportunidade do mês de maio para cá de estar participando. Mas agradeço principalmente a oportunidade que me foi concedida pela professora Maria Manuel ao me receber para esse estágio pós-doutoral. Então tem sido assim meses de profundo aprendizado acadêmico, mas também de uma parceria profunda na vivência de situações pessoais que jamais esperaria viver nesse momento da vida. Mas vivendo, tenho tido a parceria para compartilhar essas coisas e também seguir com a proposta do projeto acadêmico. Então a essa mulher forte, sensível, né, meu profundo agradecimento pela amizade que a gente tem construído nesse tempo. Bom, esse convite que foi feito pelo professor Rui, a quem agradeço e tenho conhecido desde esse tempo, ele me fez olhar para a minha trajetória nos estudos do lazer, resgatando alguns aspectos conceituais que têm me acompanhado e me desafiado ao longo da minha trajetória. Então, a minha trajetória começa nos estudos das ciências da religião, da teologia feminista latino-americana, e no momento em que as interdições começaram a ser feitas a esse discurso da teologia feminista, fui fazendo o caminho em direção à pós-graduação na educação física, na linha de corporeidade e lazer. Então, levando a minha bagagem dos estudos de gênero para esses estudos do lazer, que já me acompanham também há algum tempo. E me desafia, portanto, a pensar, né, nessa questão dos estudos culturais, porque ao ler textos da professora Maria Manuel, fica muito claro para mim que esse ambiente acadêmico é muito importante para a gente poder traçar algumas reflexões sobre sexualidades e lazer, porque a gente está no âmbito dos estudos culturais e que tem uma história marcada efetivamente pelo espaço da contestação, de uma ação política constante e expressa naquilo que se pesquisa, nos objetos que se escolhe, nas pessoas com quem se trabalha, nessa perspectiva de tornar essa cultura, né, prática central daquilo que é estudado, porque é aqui que se faz a vida, as relações, a experiência das pessoas. Então, trabalhar com esse tema, enfrentá-lo, né, foi um desafio de assumir um compromisso com uma problematização e com uma ruptura de normativas que acabam aprisionando as pessoas, porque as normas e processos são frutos da cultura na busca de construir relações, na busca de organizar a nossa vida. A gente vai criando regulamentações para que o desejo ilimitado de cada um de nós não nos transforme em pessoas incapazes de conviver em coletividade. Então é desse ponto que eu quero localizar o título da reflexão que eu me propus. Por que lazer e sexualidades, movimentos do corpo, da corporeidade, em busca de seus sentidos? Bom, primeiro, porque me parece, né, que estamos, como seres humanos, buscando sentido constantemente na nossa existência. E aí considero que essa nossa busca de sentido, ela é feita de momentos e de movimentos. Por isso grafei a palavra movimentos, com esse parênteses no V e no I, para que a gente sempre lembre desse espaço que é de momentos e de movimentos, onde a gente vai construindo e reconstruindo as nossas relações e as nossas compreensões. Dessa forma, por que corporeidade em movimentos? Porque me parece que não há como a gente se apresentar para a relação com o outro se não for pela nossa corporeidade.
eu chego na minha integralidade nesse corpo que está diante de vocês e percebo vocês a partir da sua corporeidade. Então, para mim, parece fundamental que a gente diga da interseccionalidade que nos atravessa, que atravessa a nossa corporeidade. E aí eu acho que essa busca de sentido tem a ver com como o meu corpo se movimenta em distintos momentos de encontro relacional com o outro e como é que eu vou me construindo. Ao afirmar, então, a interseccionalidade de gênero, raça, classe, deficiência, idade, escolarização, eu penso que temos aí a possibilidade da gente perceber como as violências e as opressões são distribuídas desigualmente na sociedade que a gente vive. Porque os nossos corpos, conscientes ou não, se apresentam para esse movimento alicerçados naquilo em que fomos construídos. E, portanto, eu falo do meu corpo, da minha corporeidade, que foi construída no marco do privilégio da branquitude. E aí me refiro a privilégio da branquitude, como trabalha a professora Lia Schuckmann, ao dizer que é esse espaço onde os sujeitos brancos assumem uma posição onde são sistematicamente privilegiados no que diz a respeito, né, a aspectos tanto simbólicos quanto materiais. Porque esse espaço de privilégio foi gerado pelo colonialismo, depois pelo imperialismo e se mantém ainda na contemporaneidade nos nossos dias. Então, se a gente quiser entender a branquitude que está marcando a minha corporeidade na relação com os outros, é preciso entender que esse espaço de privilégio constrói estruturas de poder muito concretas que marcam desigualdades raciais que vão se ancorando nas relações e que precisam ser enfrentadas estruturalmente. Bom, de que território eu falo? Aonde construo o meu discurso? Bom, primeiro começo a falar da minha corporeidade que se apresenta a vocês e se apresenta para o mundo. De qual lugar social? De mulher, branca, cisgênero, heterossexual, casada há algumas décadas, mãe de 2 filhos homens, hoje classe média, embora venha de uma origem empobrecida. Tive acesso ao ensino universitário, que nem todos os meus irmãos tiveram. Trabalho como docente em universidades particulares, trabalhei, e hoje numa instituição de ensino superior pública. Portanto, acessos. Também criada numa tradição cristã protestante, desde a minha juventude me considero ecumênica, porque os limites do protestantismo não me permitiram olhar para esse mundo na sua complexidade, hoje sem vínculos com essa institucionalidade das religiões. Bom, nessa condição de mulher branca, com todos esses demarcadores sociais que eu mencionei, eu preciso reconhecer de saída que o meu lugar no mundo e os meus acessos foram oportunizados pelas marcas do privilégio da branquitude, que Maria Aparecida Bento, uma psicóloga negra, na sua tese de doutorado, ela nomeia isso como pacto narcísico entre brancos. É desse lugar que eu percebo que fui construindo também a minha história, não de uma maneira consciente. Hoje, ou alguns anos, algumas décadas, isso se torna muito forte na minha experiência. Mas esse pacto narcísico que implica a negação do outro, no evitamento de problemas para a manutenção dos privilégios, o evitar enfrentar as questões do racismo naquilo que é a sua estrutura, que é romper com o privilégio da branquitude que nos impede de avançar. E aí eu tomo, desde muito cedo, pelo confronto com uma colega negra com a qual nos formamos juntos na primeira formação acadêmica, que dizia: Tânia, cuidado com essa sua cara branca, europeia, classe média. E olha que eu vinha de uma família empobrecida, mas eu me vestia com as roupas das minhas primas ricas. Então eu tinha uma cara de menina rica, de classe média. E ela disse: cuida para que esse seu rosto branco não inviabilize
as nossas possibilidades de parcerias. Porque essa igreja vai cobrar da gente e vai te oferecer lugares que vai negar para mim. E, de fato, nós vivemos uma experiência muito forte, em que eu desisti de um primeiro mestrado, porque a ela, que tinha um projeto muito melhor que o meu, foi rejeitado. E aí nós recuamos. Nesse momento, não entrei. Entrei depois. Processos, então, que vão fazendo a gente não se acomodar e imaginar que tem uma luta muito maior que a gente vai conhecendo e descobrindo muito depois. E aí, demarcando esse território da minha fala, eu gostaria de pensar em lazer e sexualidade de um ser humano não universal, não uma mulher universal, um homem universal, mas homens e mulheres de corporeidades brancas, negras, indígenas, empobrecidas, mais abastadas, com acesso à escolarização, com deficiência, sem deficiência, quer dizer, experiências de sexualidade que têm uma diversidade muito grande sendo vivida, mas também sendo controlada, sendo expurgada, tanto dos espaços sociais quanto dos espaços de debate acadêmico. Porque a gente vive dentro de uma lógica de normatividade que tenta controlar os discursos numa voz unívoca, uma regulamentação normativa que muitas vezes, né, diz qual é o propósito das nossas práticas, por onde devemos nos conduzir, e aí todas as discussões que nos ajuda Stuart Hall nos seus estudos sobre esse espaço do poder ao trabalhar olhando para essa realidade que é muito mais da diversidade do que da universalidade. Dito isso, eu quero partir dessa corporeidade, então, em movimentos muito intensos e incontáveis, né? Nessa imbricação de um corpo que é marcadamente biológico e também cultural, que não há como ser 100% biológico, 100% cultural, nós somos essa mescla aonde o cultural nos envolve desde a infância, porque eu diria assim que nossa corporeidade vai sendo culturalizada desde pequeno, aquele corpo pequeno desejante da criança com fome, o seu desejo, ele é transformado culturalmente em possibilidade a partir do calor do peito da mãe que dá o colo, ou também do adulto que oferece o leite na mamadeira ou no biberão, como falam aqui, né? Então, não é esse corpo só da mãe, né? Mas tem muitos corpos adultos masculinos que têm oferecido esse calor e esse leite e vão culturalizando a nossa sexualidade, a nossa eroticidade, desde o primeiro leite que nos alimenta ao restante das outras possibilidades de viver a sexualidade, naquilo que é do afetivo, do simbólico, vai sendo culturalizado e vai sendo possibilitado com os seres humanos essa construção da nossa corporeidade. E aí é esse instrumento de controle que está sob essa corporeidade. E é nela que se enquadra essa relação sexual com um foco na performance reprodutiva. Então, a sexualidade humana, me parece que não pode ser reduzida ao sexo, ou relações sexuais, ou relações genitais, como a gente queira nomear. Mas pode, menos ainda, ser desconectada dessa experiência, porque é nesse lugar que vão culturalizando nossos corpos para nos encontrarmos e nos realizarmos como pessoa. Então, acho que é imperioso a gente lembrar que essa redução é um instrumento de controle da nossa corporeidade e aprisiona não apenas a sexualidade, mas reduz a nossa sexualidade, a genitalidade, reduz outras possibilidades da gente ser no mundo, de viver os momentos e movimentos da nossa corporeidade. Todos aqueles movimentos que desgarram da heterossexualidade, por exemplo, passam a ser culpabilizados. Então, a sexualidade humana, que transcende muito essa heteronormatividade reprodutiva, precisa ser questionada, problematizada,
a partir desses interditos, dessas proibições que são feitas, que geram algumas normatividades como verdades absolutas ou até atemporais, quando elas de fato são datadas, sexuadas, racificadas e que, portanto, aparecem em contextos muito específicos, né? E aí me parece que alguns elementos, na fala do João, numa resposta, acho que é o professor Rui, ele traz a questão da ética. Me parece interessante pensar, né, que o termo grego ethos ou ethos, ele tem duas formas de aparecer na realidade. Ele é grafado com epsilon e ele quer dizer dessa disposição humana da gente criar valores que expressam o bem para mim mesma e para os outros. Diz respeito, então, a essa decisão pessoal de pensar quais critérios a gente adota para estabelecer uma melhor relação com o outro. E o outro termo, grafado com esse início da letra eta, no grego, ele significa a morada do ser humano, o lugar de estada, de abrigo acolhedor, é o espaço da construção e reconstrução dos valores, dos hábitos, das normas aprendidas. Então, no próprio grego, a expressão ética, ela tem um movimento, porque é esse ethos que movimenta o ethos. É a possibilidade que eu tenho, né, de rever a construção de valores que vão normatizando e fixando as nossas corporeidades. É esse movimento que faz com que eu discuta possibilidades éticas de mudanças, de resistências. Então é como se a gente pudesse chamar esse ethos com eta, né, da moral, que é o termo que a gente usa muito, conhecida como uma expressão latina. A ética, portanto, é essa moral em movimento. E eu adoro o movimento, né, porque eu acho que é assim que a nossa corporeidade se faz nas relações. Então essa ética que coloca a moral em movimento, ela me ajuda a pensar a possibilidade de rever heteronormatividades, me permite pensar ou resistir à crononormatividade, como falou o João, pensando na possibilidade de olhar para o tempo não como Cronos, esse deus antropofágico que engole os seus filhos para sobreviver, mas no Kairos, o tempo da oportunidade, o tempo do acontecimento, aquele tempo sem a regulamentação. E que as pessoas constroem essa oportunidade. Então, eu acho que é nesse lugar, né, em que a gente pode pensar uma ética da alteridade, que me parece ser possível discutir as questões relativas à sexualidade e o lazer. E aí, pensando num lazer como esse tempo, onde a gente faz um parênteses, como suspensão da realidade, para que a gente possa viver tempos de oportunidade, por livre escolha, por uma construção coletiva que traga o bem para aqueles que estão juntos, na medida em que o rosto do outro me interpela constantemente para a necessidade das mudanças e da quebra com aquilo que está fixo e devidamente organizado. E aí penso que a gente pode pensar nessa concepção de lazer como esse território privilegiado da expressão humana de liberdade, das livres escolhas, de fazermos um processo de abertura para experimentar essas trocas, esse espaço que é, ao mesmo tempo, uma vivência espontânea, gratuita, é também um espaço altamente potencial para a subversão. Porque na liberdade em que os corpos se encontram nesse movimento, você tem uma possibilidade de subverter o real. E vivendo isso nessa suspensão do real, eu levo aquilo que foi aprendido aqui, nos espaços, nas outras esferas da vida, para onde eu me dirijo nos outros momentos, nas obrigações várias que a gente tem por aí. Então é esse possível espaço de relacionalidade no movimento que me parece apontar para essa
condição ou possibilidade da gente repensar, né, a nossa perspectiva e a nossa busca pelo prazer. Então, ao me acercar desse binômio lazer e sexualidade, eu falo dessa corporeidade em movimento, entendendo que a gente faz movimentos de formação, de transformação, de subversão, de resistência, de resiliência, de recuo estratégico e, portanto, né, um processo em construção de alguém que está sempre em processo, inconcluso. E aí eu penso que a possibilidade de lazer e sexualidades é esse processo contínuo de construção coletiva. E aí eu aponto para essa possibilidade da ética da alteridade, esta onde o rosto do outro, diferente, na sua diversidade, me interpela a construirmos juntos possibilidades de rever determinadas normativas, fazer novos caminhos. E aí depois vocês, se quiserem, podem ler, porque o texto continua, mas eu não vou ganhar as flores do buquê da tarde. Obrigada. Obrigada, professora Tânia. Ora bem, a minha área de trabalho não é nem nunca foi o lazer, está aqui qualquer coisa que é profundamente novo para mim, que eu não domino, como é evidente, mas eu gostaria de colocar o cruzamento entre lazer, festa, no sentido tecnológico, e mercado, no quadro daquilo que eu chamo a cultura sexual pública, que é um conceito que não é novo, ele remonta aos anos de 1990, que é um conceito do Michael Warner e que nunca é claramente definido, não há uma definição assim lapidar da cultura sexual pública, mas as imagens que vamos ver e tudo o que eu vou dizer diz respeito a esta cultura sexual pública, vamos ver algumas expressões dela, e de cultura sexual pública começou-se por falar na primeira intervenção do professor, do Congresso professor João Florencio, e dizia o Michael Warner, depois o conceito foi desenvolvido também, o Leo Bersani, a Derland, enfim, mas todos os nomes conhecidos das estudos queer, diz o Michael Warner, diz já nos anos 90, mas isto mantém-se perfeitamente atual, a cultura sexual pública é a resposta das pessoas que foram primeiro identificadas como homossexuais, depois que se reidentificaram, subjetivaram como LGBTQI+, e a cultura sexual pública foi a resposta dos homossexuais, vamos manter para já o termo, a resposta dos homossexuais àquilo que ele chama a política da vergonha sexual. Além do estigma social a que estão sujeitas estas pessoas, nós, o Michael Warner acrescenta que o que foi estigmatizado foi sobretudo a identidade. Mas ao mesmo tempo, e foi a identidade, foram as entidades das pessoas homossexuais, e foi contra essa estigmatização, a discriminação, a perseguição, que se ergueu o associativismo, inicialmente gay lésbico, que combateu a estigmatização, mas que descurou a vergonha que se abate não sobre as identidades, mas sobre os atos sexuais. Eu posso, sem querer estar a falar de tudo que não temos tempo, dizer o seguinte: qualquer imagem, estamos a falar de representações públicas, de cultura pública, de domínio público, espaço público, daquilo que é visível no espaço público, reparem que quando se contrapõe erradamente homossexualidade e heterossexualidade, e hoje cada vez se contrapõe menos de forma binária, os homossexuais são sempre obscenos. Há uma obscenização de todas as imagens dos homossexuais. O mais casto e mais contido beijo ou aperto de mão entre dois homens ou duas mulheres
ou pessoas que, muito visivelmente, alterem as suas características de género, é tido por obsceno, é uma exibição de uma prática sexual, enquanto que o mesmo beijo, a mesma manifestação de afeto, é uma comovente expressão de amor, se for um casal de homem e mulher. O que significa que há esta vergonha constitutiva que se abate sobre os atos sexuais. E depois há outra coisa, é que, ao contrário da comunidade judaica, ao contrário de etnias, os homossexuais não se reproduzem a si próprios. Nascem numa sociedade, nascem sozinhos, crescem e desenvolvem sozinhos, têm que começar por desenvolver a sociedade sozinha, a sós, numa sociedade de heterossexualidade compulsória. Ou seja, não há ninguém que lhes ensine como os heterossexuais são ensinados. Ao contrário do que se costuma dizer, que a heterossexualidade é natural, de maneira que as pessoas são heterossexuais, os homossexuais não são, os homossexuais tornam-se porque alguém os desviou. Portanto, contrapõe-se a naturalidade da heterossexualidade à pertença artificialidade da homossexualidade. O que significa que os homossexuais, as pessoas que foram identificadas como tal, estigmatizadas como tal, tiveram de construir uma cultura sexual pública para aprenderem de uma maneira que os heterossexuais não precisam, porque tudo os leva a isso. Porque nascem em famílias heterossexuais que os educam desde crianças para serem heterossexuais. A heterossexualidade compulsória significa isso. Portanto, a cultura sexual pública LGBTQI+, é uma resposta à vergonha sexual e tese do Michael Warner, uma cultura sexual, tese fundadora, tese seminal, inteiramente válida. Hoje, uma cultura sexual pública muda a natureza do sexo, muito como uma cultura pública, intelectual, muda a natureza do pensamento. O que significa que a cultura sexual pública gay e lésbica tem também, além de uma dimensão erótica, uma dimensão cognitiva. Esta é a cultura sexual pública. Serve para isto. As questões do espaço público, da derruição da heterossexualidade por meio da homossexualidade, visível e móvel, portanto, a cultura sexual pública dá visibilidade e mobilidade àquilo que costumamos entender por homossexualidade, são, pois, cruciais para rastrear o entendimento espacializado do turismo gay e lésbico. E os e as turistas gay e lésbicas dão provas de um potencial para a definição do espaço público, tanto como para questionar a própria produção do espaço público. As políticas de visibilidade fornecem muita da força de certas formas de viagem gay e lésbicas. O que significa que as pessoas gay e lésbicas que nascem numa sociedade de heterossexualidade compulsória só podem viver a sua vida clandestinamente numa espécie de nomadismo clandestino e numa condição de fuga permanente. O que torna compreensível que, para se construir a sua própria identidade, desde o século XIX, as pessoas gay e lésbicas, como os filósofos, faziam viagens filosóficas. Os países de destino eram, sobretudo, as zonas de destino eram, sobretudo, as zonas de origem eram, sobretudo, os países nórdicos, os países de língua inglesa, e as zonas de destino eram, sobretudo, o Mediterrâneo, herdeiro de uma cultura da Félix Arcádia, da Arcádia Feliz, da Antiguidade, onde supostamente teria havido uma tolerância em relação à homossexualidade, e as pessoas iam à procura desses vestígios, dessa cultura. É a primeira forma de turismo, que é um turismo cognitivo e identitário, inteiramente filosófico, como os filósofos faziam. E alguns desses filósofos eram pessoas gays e lésbicas. Gays. Ora bem, portanto, a ligação entre a identidade, a construção da identidade e turismo, na minha opinião, pode-se fazer assim, pela esta base, e a cultura
sexual pública, tal como nós hoje a conhecemos, não remonta a esses tempos. O turismo identitário, sim, mas a cultura sexual pública não. A cultura sexual pública desenvolveu-se sobretudo depois da revolta de Stonewall em 1969. Passou por uma data de vicissitudes. Ela desenvolveu-se nessa altura, sensivelmente até ao diabar dos anos 80, meados dos anos 80, até à epidemia de SIDA, que causou, de facto, um backlash. Não extinguiu a cultura sexual pública, mas causou um backlash. E aí o sexo foi diabolizado, a viagem turística foi diabolizada, afinal, as pessoas, foi aí que começa a ser diabolizado também o turismo sexual, que existe, porque as pessoas iam contaminar-se, iam ser contaminadas. A cultura sexual pública sofre uma contenção, uma dissuasão amplamente repercutida, inclusive pelo jornalismo gay, pela comunidade gay, e só volta, digamos assim, não digo a ressuscitar, porque ela não desapareceu por completo, não morreu, mas só volta a ganhar ímpeto com a cronicização da infecção pelo VIH, de que falou muito bem o professor João Florencio no seu livro, e essa cronicização foi possível com a emergência de medicação antirretroviral eficaz e da PrEP, da vacina preventiva. Não é vacina, é medicação preventiva, que torna os contatos sexuais não protegidos, em princípio, inócuos, tanto quanto podemos concluir no estado de investigação. E aí há um ressurgir da cultura sexual pública, que de facto são uma data de culturas, entre as quais a cultura leather, há uma cultura que eu não sei como traduzir em português, que é pig culture. Ora bem, e que dá de facto um novo ímpeto à cultura sexual pública. Agora, nós podemos pensar que esta cultura sexual pública, ligada, intrinsecamente, intimamente ligada ao deslocamento espacial e à construção identitária, é uma cultura de lazer. Mas, precisamente, este é um exemplo que nos mostra que o lazer não é lazer, porque as pessoas estão a trabalhar intensamente para a construção da sua identidade individual, da sua identidade comunitária. E estão a construí-la, em princípio, em espaços longínquos, distantes da sociedade, do meio ambiente opressor de onde provém, ou então estão mesmo a construir espaços que diríamos libertados. Esses espaços podem ser as grandes cidades, as grandes metrópoles, onde existem fortes comunidades gays e lésbicas, trans e por aí fora, e que são um espaço de acolhimento. A geografia das sexualidades demonstrou há muito tempo que há uma migração sexual das pessoas gays e lésbicas para as grandes metrópoles, onde passam despercebidas, onde são anónimas, onde podem escapar entre os pingos da chuva à opressão das suas pequenas cidades de província, das suas aldeias, dos seus locais de origem. Este é um dos espaços para onde se deslocam. Hoje, esta cultura urbana está muito mais disseminada do que estava no início deste processo, que significa que, por exemplo, já há pequenas, maiores ou menores comunidades gays e lésbicas permanentes em certas zonas, como, por exemplo, além dos guetos das grandes cidades, como a Sueca em
em Madrid, o Gabinete em Nova Iorque, um bocadinho o nosso Príncipe Real em Lisboa. Existem também espaços como, por exemplo, a Ilha de Lesbos, que foi, digamos assim, passe o termo, colonizado pelas lésbicas, que criaram uma comunidade permanente, mas que cresce sazonalmente no verão, porque as lésbicas da Europa, dos Estados Unidos e da própria Grécia, de outras zonas, deslocam-se para lá. Os outros espaços são o que eu chamo um turismo celebratório. É os momentos das grandes manifestações, os eventos comemorativos e celebratórios. Os prides, as marchas, os arraiais, sobretudo o Europride, que enche Madrid, que enche São Paulo, que enche Nova Iorque, que enche as grandes metrópoles, com uma multidão que vai celebrar também no sentido da festa antropológica, ou seja, a interrupção da vida cotidiana, e procura mesmo, com certeza que vai jantar fora, que vai à marcha, que vai ao arraial, que se vai divertir, que vai aos mares, mas também que procura sexo. E mais uma vez, o que está por baixo disto é o deslocamento espacial e a construção identitária, que é acompanhada e que às vezes tem mesmo por base, em certos setores da comunidade gay e lésbica, sobretudo da comunidade gay, tem por base um trabalho sobre a sexualidade. A exploração de comportamentos, de práticas experimentais, mais ou menos experimentais, de práticas sexuais, mais ou menos experimentais. Agora, isto não se faz sem tensões. Esta experimentação sexual é possível, digamos assim, em zonas libertadas, onde há uma massa crítica suficiente, ou permanente, no caso das grandes metrópoles, ou que ocorre lá nos tais momentos celebratórios, o que significa que esta experimentação sexual tem, do ponto de vista da política gay e lésbica, tem um caráter que o associativismo tende a chamar integracionista ou assimilacionista. E que se dissocia em parte dos aspectos mais políticos do associativismo. As pessoas podem ir a Madrid ou a Nova Iorque ou a São Paulo na altura da marcha, mas não é na marcha que vão fazer experimentação sexual. A marcha é para reivindicar direitos, o que significa que esta experimentação tem de ter um espaço seguro que está mais ou menos integrado. O que significa que não se exprime politicamente nas formas radicais que muitas vezes o associativismo impunha. E, por outro lado, é preciso, neste aspecto, concluir, podia ter começado por aqui, mas posso concluir, quando nós falamos de uma cultura sexual pública que tem todas estas características, temos de a distinguir daquilo que se conhecido como turismo sexual. As pessoas vão encontrar os seus pares, vão encontrar os seus pares nessa deslocação. As pessoas não vão, e isto é completamente, por isso é que isto é completamente diferente do turismo sexual, não vão recorrer à prostituição. Existe. O turismo sexual é isso, cultura sexual pública não é. O que não quer dizer o abuso de menores, portanto, quando soube falar de cultura sexual pública, eu sei que uma das interpretações absolutamente equívocas é confundir isto com o turismo sexual e, portanto, não há aqui turismo sexual, há turismo, mas há outra coisa, de tal maneira que, por exemplo, em manifestações como esta, que exprimem a globalização das identidades sexuais, e que deram origem a
aqui entra ao mercado finalmente a comercialização desta deslocação, que se transformou num negócio de milhares de milhões de dólares a nível mundial. Nós temos que fazer então esta distinção. E na cultura sexual pública, nós podemos falar eventualmente de sexo no turismo, mas não turismo sexual. E isto são dois grandes exemplos. Não é turismo sexual, é cultura sexual pública. As white parties, estas brancas, e os cruzeiros gays, em que milhares de pessoas se encontram com os seus pais, com os seus pares, num espaço seguro ou protegido, onde estão, além da sexualidade, estão a construir a sua identidade e o seu sentido de comunidade. Muito obrigado. Há uma parte da cultura sexual pública que talvez não tenha falado tanto, que é a cultura de cruising. E que escapam, talvez possa interpretar um bocado como porque as pessoas viajam para estes sítios e depois participam nessas culturas locais de sexo público. Mas que de alguma maneira não é completamente capturada pela indústria do turismo homossexual. E então eu queria referir, por exemplo, o boom, o renascimento do cruising, durante a pandemia, tanto da minha experiência tanto em Londres como em Berlim, em que tudo fechou e que o Hampstead Heath em Londres ou parques da Casa de Hyde em Berlim estavam completamente cheios todos os fins de semana de homens gays a ter sexo. Porque já não havia o espaço público dos bares, das discotecas, das saunas. E que foi respondido tanto por imprensa homossexual como por imprensa mainstream, da mesma forma que o sexo público foi respondido durante os anos 80 e 90, que falou. O que eu queria pedir é talvez que expandisse um pouco mais na relação entre o sexo público e a subjetividade homossexual, ao ponto de que há ali um momento ético em que queremos mais ter sexo, ou poderá o sexo ser mais afirmativo da vida, ao ponto de ignorarmos a pandemia. E isto não é qualquer julgamento dessas pessoas, porque eu também lá estava. Mas é essa questão de qual é, que é muito complicado perceber, eu acho. Porque é que os homossexuais não pararam de ter sexo público, tanto durante os anos 80 e 90, como agora durante a pandemia. Obrigada. Essa distinção entre o turismo sexual e o sexo no turismo, que seria essa cultura sexual pública. E aí, pensando muito na minha realidade lá no Brasil, em grandes metrópoles, às vezes esse turismo sexual e essa cultura sexual pública se cruzam. Exemplos, o João falou do cruising. Então, os homossexuais, os gays, as bichas vão aos parques e, eventualmente, pessoas em situação de prostituição, enfim, estão circulando por ali. Então, ocorre também, às vezes sem planejar, no contexto do Brasil, a prostituição circular por entre espaços que seriam espaços dessa cultura sexual pública. As saunas, a mesma coisa. Então, as saunas, que são espaços em que a cultura sexual, essa cultura sexual pública, as pessoas vão não apenas para transar, principalmente, mas para interagir, para beber. Então, tem toda uma vivência nas saunas e nos clubes de sexo
que não é só o sexo, né? Você tem uma cultura gay ali e produção de subjetividade, mas também, eu estou falando no contexto brasileiro, eventualmente em saunas e em clubes de sexo, a prostituição emerge. Então a gente tem algumas questões, ao meu ver, que podem ser questões de classe, e que, pensando o turista, e esse turista que vai, por exemplo, para uma cidade como São Paulo, como Rio, como Salvador, um turista estrangeiro, por exemplo. Então, há essa oportunidade e a prostituição ela parece sem necessariamente estar apartada da cultura sexual pública. Então, eu queria que você comentasse se essa divisão é tão rígida assim entre uma coisa e outra. Que eu penso que no meu contexto, às vezes tem nuances e misturas que não dá para distinguir. Assim. Obrigada. Muito obrigada pela intervenção de ambos, não é? Foi muito instigante e muito profunda e muito a nos pensar em muitas coisas. Mas eu gostaria de abordar uma coisa que sempre me faz confusão com a professora Tânia, que é a questão do lazer. O lazer é um lugar lugar onde nós podemos finalmente fazer tudo que nos apetece e desenvolver o nosso próprio desejo. Eu tenho insistido sempre muito que esse espaço de meu é um tópico, não é? Não me parece que o desejo é um lugar da captura imediata, em primeiro lugar da cultura, desta cultura que vivemos, não é? Como é que era, João? Pleasure our business. Ou seja, eu tenho muita dificuldade em encontrar o desejo no seu estado puro, não é? Mas isso deve ser pelos estudos culturais e que eu estou muito atravessado logo pela cultura, não é? E e por algo que nos parece natural. Tenho muita tendência de desnaturalizar. Isto é um desejo natural. Eu naturalmente quero tanto fazer isto, não é? Quero tanto casar, ter um grande casamento, ir vestido branco, mas é que sou assim mesmo, é? Foi sempre assim, não é? Pronto. Portanto, esta coisa do desejo e do lugar que seria o lazer, ou do desejo seria enfim, espontâneo, natural, não sei o que, é uma coisa que me mete um bocadinho de impressão, não é? E, portanto, eu tenho sempre, queria ouvi-la sobre isso, não é? Eu fico sempre muito desconfiada com o meu próprio desejo, não é? Que também vem desta ideia daquela psicologia de autoajuda, não é? E daquela ideia de que eu próprio, se quiser dominar o meu desejo e tiver vontade de, então, consigo controlar o mundo, ter sucesso e tal, que é uma coisa absolutamente, enfim, espantosa, não é? Como é que se consegue convencer as pessoas de uma coisa destas, não é? Portanto, queria ouvi-la sobre isto. Essa coisa de o lazer enquanto lugar de desejo absoluto, não é? E para o professor António Cascais, eu gostei muito, aliás, eu trabalho também muito das questões do turismo, mas sobretudo da festa, não é? Eu tenho uma noção da festa muito particular. Ou seja, para mim a festa não é um intervalo em que as pessoas, lá está, fazem o seu lazer, mas a festa é um lugar extremamente importante de negociação de sentido. Não é que tudo seja suspenso, mas tudo é experimentável no contexto da festa. E nesse sentido, não é? Trata-se de facto de constituição de identidades. E depois da festa, nada fica na mesma. Não é? E, portanto, depois desses cruzeiros, é que as coisas são diferentes, não é? Portanto, a festa não é uma brincadeira. A festa é uma celebração, uma ritualização. Aliás, as religiões sabem bem a importância das celebrações e das ritualizações para construir comunidade, não é? Só não tem um monopólio, graças a Deus, não é? Portanto, nós também podemos ritualizar. E, portanto, a festa não precisa de ser mais séria do que é. Se ela é realmente festa, ela é constituição da comunidade e processo de subjetivação e de identificação, sendo festa. Não sei se concorda com isto ou não. Era isso. Obrigada, professora. Podem estar à vontade para dizer começar. Eu não tenho resposta para um assunto tão sensível e tão grave como hoje o professor João Florencio. É uma questão extremamente sensível.
Em primeiro lugar, na linha Foucauldiana, os homossexuais são as únicas pessoas na sociedade moderna cuja identidade é exclusivamente remetida à sua sexualidade. E são integralmente homossexualizados. Ou seja, tudo na sua identidade remete para a sexualidade. Ninguém é constituído desta maneira. E é heteroconstituído, ou holoconstituído, melhor dizendo. Agora, o que é que os homossexuais fazem com isso? Fazem. Agora, eu podia ir muito longe e dizer, o animal humano comunica, é através da sua animalidade que comunica com a animalidade não humana. Mas não é um contínuo linear, porque há um ponto de ruptura. Há um ponto em que a animalidade humana passa a ser reflexiva, ou seja, nós somos os únicos animais que são capazes de fazer alguma coisa com a sua animalidade. E quando os homens gays, agora falando particularmente deles, são hipersexualizados, porque a sua identidade é compulsoriamente construída assim. Não é só a heterossexualidade que é compulsória. A heterossexualidade compulsória constrói compulsoriamente também uma homossexualidade negativa, abjeta, estigmatizada. Que muitos homens homossexuais pareçam pegar nessa hipersexualização e carregá-la ainda mais, ao ponto de, era o que se dizia, pôr deliberadamente em risco a sua própria vida, quando tudo indicaria que a sua salvação estaria na contenção, estaria na renúncia, estaria na ascese, estaria na prevenção medicamente conduzida. Podemos perguntar, isso é apenas um reflexo da hipersexualização, eles não conseguem escapar à sua hipersexualização. Agora, quando se fala de cultura sexual pública, também se diz que um dos instrumentos, uma das vias da estigmatização dos homossexuais era dizer que eles são as pessoas são caracterizadas por serem incapazes de se levarem acima da sua sexualidade. Ora, e quando nós vimos que um dos grandes processos de evolução cultural, social, contemporânea, foi a construção de comunidades gays e lésbicas, de pessoas que reconstruíram radicalmente a sua identidade, fazendo qualquer coisa com a sua sexualidade, nós aí temos um exemplo de uma comunidade inteira que se elevou acima da sua hipersexualização, de maneira que os heterossexuais muitas vezes não conseguem emancipar-se da heterossexualidade compulsória. Agora, isto leva-nos também a uma questão que isto é uma opinião inteiramente pessoal, é a minha opinião, discutível e controversa necessariamente. Na linha Foucauldiana, que mostra que o Foucault aprendeu muito bem a lição do Marquês de Sade. O desejo, até do Marquês de Sade, no meio da pornografia toda que escreve, é o desejo fascista. Okay. Quando o desejo fascista. O desejo fascista. O que é que desejamos quando estamos com tesão? Diz ele, tiranizar o outro. Que o outro nos obedeça inteiramente. Ora, a cultura Leder, a cultura BDSM, teatralizou e estilizou as relações de dominação como um teatro consentido, em que ninguém mata ninguém, nem mesmo consentidamente. Pronto. Agora, eu estou convencido que o desejo não é um locus de emancipação. É o que nós fazemos com ele. Isso é que nos emancipa. É o que nós fazemos com a nossa animalidade. E, inclusivamente, é assim que nos fazemos humanos, mas nós temos, inclusivamente, a capacidade de nos fazermos até pós-humanos.
Agora, isto é uma questão absolutamente central para o associativismo, para o entendimento dos desejos da sexualidade na sociedade contemporânea, e o que eu posso responder é isto. Agora, eu estava a falar também de contextos que conheço, eu não conheço bem o contexto brasileiro, eu sei que a interpenetração entre fenómenos como a prostituição, o trabalho sexual remunerado e os encontros sexuais não remunerados entre pares ocorrem muito mais nos mesmos espaços, nos mesmos momentos no Brasil do que, por exemplo, em Portugal. A experiência que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, por exemplo, uma sauna onde começa a haver prostituição afasta a clientela normal, digamos assim. Assisti isto também em Espanha. Que eu saiba, é assim que acontece na Europa. Aí, evidentemente, há uma questão de classe. Uma das coisas que eu não falei, que é uma das tensões que existe, é que, como nós falamos desta cultura sexual pública, há uma cultura popular, mas há uma cultura muito elitizada. Quem vai às Grey Cruises é um extrato afluente, um extrato elitista. Quem ocupa espaços das grandes metrópoles, como é o caso da Sueca, é um espaço de gente com muito poder de aquisição. E aí há exclusão mais ou menos radical entre os espaços onde se faz uma coisa e os espaços onde se faz outra. O que significa que tudo isto é muito mais fluido, com certeza, da maneira esquemática do que eu expus aqui. Agora, o Brasil, nesse aspecto, tem, digamos que, comparativamente com a cultura anglo-saxónica protestante e mesmo com os países católicos da Europa do Sul, tem digamos assim, uma disponibilidade para cruzar identidades, para cruzar espaços, sem eliminar tensões raciais, tensões económicas, não elimina, que são fortíssimas, são radicais no Brasil, mas ao mesmo tempo existe esta estranha fluidez. Não sei como é que é de explicar. Os brasileiros que eu conheço, homens gays, eu fiz várias vezes a pergunta: vocês conseguem, no Brasil, as tensões sociais são abertas, são brutais, são violentas, são extremamente agressivas, são imediatamente visíveis. E eu costumo perguntar aos meus amigos brasileiros: vocês, quando estão em Portugal, são capazes de notar as tensões sociais? Eles dizem imediatamente que não. Não sei o que possa mais acrescentar em relação a isso. Pensando em relação às saunas. As saunas que são apenas desse encontro entre os homossexuais. Há as saunas mistas, em que há prostituição e há os encontros. E há saunas exclusivas para quem busca garotos de programa, prostitutos. E aí tem essa fluidez que já é... Aí você já sabe mesmo, aquela sauna ela tem um perfil, essa tem esse perfil, essa tem esse perfil, e mistura. E os parques, os cruises também. Então, a gente já é acostumado com esse intercruzamento. Espaços de cruising em Portugal tendencialmente não há prostituição. Se há prostituição, normalmente isso precipita a violência e afasta a clientela que não procura isso. É a experiência que eu tenho e as informações que eu tenho. É isso que acontece em Aveiro. Obrigado. Vamos fazer uma visita de estudo. Campo, trabalho de campo. A prostituição, o trabalho sexual remunerado, é um trabalho arriscado para os próprios, mas cria também risco. Atrai criminalidade. Atrai, nomeadamente, aquilo que em Portugal se chamam os arrebentas.
e que são as pessoas que vão lá por simplesmente para atacar os homossexuais, os gays, e para os roubar. E isso é um fenómeno que ocorre na sequência da prostituição. Quando começa a haver prostituição nos locais de engate, a seguir vêm os criminosos que não estão interessados em serem prostituídos, estão interessados em assaltar e em agredir. Esta é a sequência. É normal. Pensando na minha experiência nesses espaços, acho que já se construiu no Brasil, aí eu penso em Salvador, Recife, São Paulo, nesses espaços onde a prostituição ela acontece, a coisa já há uma sistematização e uma segurança, porque o funcionamento é em torno da prostituição também. Então, são espaços em que se construiu e se sistematizou essa segurança e ela é buscada há um público imenso, não só principalmente de quem mora na cidade, mas de turistas que buscam especificamente. Então, por exemplo, em Salvador há 2 grandes saunas focadas em garotos de programa e com eventos musicais, teatrais, apresentação de drag queens. Então percebo que ali o cliente busca aquele espaço, o cliente que busca a prostituição, que gosta de prostituição, busca esse espaço justamente pela segurança que ele proporciona. Você paga a entrada, você vai pagar o serviço do garoto e você volta para casa com segurança, diferente de uma experiência de rua, por exemplo, ou de site. Então, é realmente diferente. É interessante a gente fazer essas comparações, né? Essas trocas. O modelo americano, que sabe, existe também nos Estados Unidos, não existe na Europa. E aqui, para se ter esses sítios seguros, são os profissionais que recebem privadamente. É exclusivo. Não existem esses sítios em Portugal. E na Europa eu não conheço. Professor, Tentando compartilhar, né, a partir da pergunta da professora Maria Manuel, eu acho importante. Não quero pensar no lazer como esse espaço encantado onde todas as coisas acontecem, todas as coisas se resolvem, né? E nem como um espaço totalmente desvinculado da nossa vida cotidiana, porque eu acredito que, entendendo nessa perspectiva de dimensão humana e de expressão da cultura, eu acho que a gente tem aí um movimento o tempo todo de produção humana e, ao mesmo tempo, de processo de reorganização. Eu acho que o desejo humano ele vem sempre sendo capturado, né, pela organização cultural, e a gente vê isso muito claro na lógica do mercado capitalista hoje, né? O que ele faz é capturar o desejo humano, quase que igualando a uma necessidade, e com isso nos fazendo acreditar que a gente precisa, para viver, daquilo que o mercado está oferecendo nas suas mercadorias. E eu acho que a gente também tem isso no processo de lazer, nessa perspectiva de que o nosso lazer começa a ficar enquadrado em algumas mercadorias que o mercado disponibiliza. E o que eu penso quando eu falo no movimento é que eu acredito que esse espaço do lazer, né, e aí é um texto do Helder e da Cristiane que eu gosto muito quando eles falam em pensar o lazer baseado nesse desejo de autorrealização, em relações sociais, que é o espaço realmente da vivência, né? Na busca de desenvolver potencialidades, é um espaço de aprendizado, mas não que o lazer seja esse espaço onde a gente vai instrumentalizá-lo para isso. Ele acontece na vida e pode ser, né,
porque acho que, como disse o professor, eu acho que o desejo em si tem esse potencial emancipador. Não o lazer em si, mas o desejo esse que se confronta com as normatividades ou com as capturas que a cultura faz, porque eu acho que é aí que se coloca sob controle. Na medida em que eu tenho o desejo humano controlado, eu tenho as normas rígidas e fixas. E aí eu acredito que o tempo todo a gente está se vendo com quais são as estruturas que cooperam para que essa normatividade seja tão introjetada que a gente nem a perceba, mas vivencia. Na fala ontem do professor Miguel, do que a gente estava conversando, Quer dizer, que macho é esse que está dentro de mim, que quando eu experimento uma relação, eu reproduzo na minha culpabilização tudo aquilo que a cultura me diz que não é próprio de mulheres, mas é próprio dos homens. Então, eu acho que a gente está o tempo todo nesses espaços, em que se pode viver uma certa liberdade das obrigações. E eu penso, por exemplo, o nosso Congresso. Ele é um espaço de obrigação, de compromissos, de reflexão acadêmica, mas ele é um espaço que mistura momentos de intervalo, onde muitas vezes acontecem experiências potencialmente muito reorganizadoras da visão de mundo. Os momentos das festas que acontecem, quer dizer, faz parte desse cotidiano e na medida em que o meu desejo é acionado, eu tenho a possibilidade de ampliar os horizontes. Eu acredito que nessa lógica, de que somos seres simultaneamente de necessidades e desejos, eu acho que tanto a cultura quanto o mercado tentam capturar o nosso desejo. Porque na necessidade que a gente tem, de satisfazer a nossa fome, não basta simplesmente um arroz e feijão. A gente cria gastronomia, porque alguns vão se fartar na vitela, no bacalhau, na carne de porco. A gente vai inventar coisas para que não só a minha necessidade de comida, mas para que eu tenha também a possibilidade de N formas de saciar essa fome. A mesma coisa me parece em relação à necessidade de sexo. Quer dizer, por que a gente tem essa pluralidade de vivências da sexualidade? Porque o nosso desejo, ele amplia aquilo que é a minha necessidade. Então, ele me permite viver momentos de uma relação sexual genital, mas me permite também viver outros momentos e outras experiências de sexualidade que são distintas. Então, eu acho que, por exemplo, nessa lógica da contraposição entre essa heteronormatividade ou essa heterossexualidade para a qual a gente foi, o nosso corpo e o nosso imaginário foi organizado, a gente tem toda uma outra cultura que também foi, me parece, silenciada. Quando a gente, por exemplo, pensa que a homossexualidade não é algo nem novo dos nossos tempos e também não era algo interditado ad eterno. Foi desde sempre e será sempre um problema a ser contestado. Porque eu tenho, por exemplo, em textos de quase 1000 anos antes de Cristo, nos textos do texto bíblico, do texto sagrado para a comunidade judaico-cristã, em que a homossexualidade, por exemplo, não é um problema, não é um pecado e não é alvo de castigo. Ela está no texto dentro de um contexto onde a interdição da homossexualidade, naquele momento histórico, cultural, social e histórico, era necessário por conta da grande mortalidade infantil e a necessidade de pessoas para compor a população e se defender. Então eu tenho uma interdição circunstancial à homossexualidade. Mas o discurso que prevaleceu na cultura esconde. São pouquíssimos, são 5 textos
e apenas 2 deles usam a expressão no grego que corresponderia à homossexualidade. Os outros falam de outras práticas sexuais e não necessariamente homossexualidade. Mas hoje a teologia dominante, hoje não, de muitos séculos, desde a patrística, né, vai construir todo um imaginário de que a heterossexualidade é essa possibilidade natural de existência. Hoje comentava com a Maria que as nossas falas aqui me trouxeram à tona toda uma memória dos meus estudos na teologia e nesses textos originais. E uma das coisas belíssimas, mas está escondido, né? Pouca gente percebeu isso ou ouviu falar disso. Mas o texto do mito da criação, no Gênesis, o ser criado por Deus não foi o homem do qual se tirou uma costela para fazer a mulher, como a teologia nos diz. E a gente ficou se pensando como parte do homem, nem da cabeça para não ser superior, nem dos pés para não ser inferior. A gente criou 1000 coisas para ficar mais tranquila de ser do lado do homem. Não, Deus queria um ser assexuado. No original hebraico, é o Adão que é criado por Deus, que vem da Adamá, da terra cultivável. E ele é assexuado. Depois do sono é que vem surgir o Ish e Ishá, o homem e a mulher. Esses seres sexuados são criação segunda, a partir de um ser assexuado. E então a gente tem toda uma construção de uma perspectiva teológica, um discurso humano sobre Deus que vai clausurar essa possibilidade da gente ser no mundo. Então eu acho que é esse movimento mesmo, né, do nosso desejo de viver mais do que aquilo que a nossa necessidade pede, e mais do que aquilo que a gente já conhece, na convivência com o outro, nesse espaço de negociação de sentidos que a gente vai vivendo, é que o nosso desejo vai nos ampliando a problematização, o questionamento, a necessidade de revisões dos controles culturais, dos controles sociais e de quais são esses discursos teológicos, jurídicos, científicos, que foram articulados não assim de maneira espontânea e inofensiva. É o discurso teológico, jurídico, científico que articuladamente justificou a escravidão por 4 séculos no Brasil. Porque o que se dizia no discurso religioso, né, é de que o negro ele não tinha alma. E se a alma para Descartes é o lugar da existência, eu penso, logo existo, esse negro não tendo alma, ele não existe enquanto ser humano. E aí então a teologia cristã, que foi para a colonização, o que ela faz? Os senhores de escravo batizam os seus negros escravos para que na vida eterna eles possam ascender à condição de humanidade. Então o batismo que nos torna todos filhos de Deus ou irmãos, ele é concedido aos escravos para que eles possam ser irmãos humanos depois da morte. Aqui não. Aqui eles são essa existência menor. Então, esse discurso religioso, ele se articulou com o discurso jurídico, com o discurso científico, que foi dizer da inferioridade dos negros em relação aos brancos, das mulheres em relação aos homens, dos seres animais em relação aos humanos. Por isso a gente fez esse estrago todo achando que nós fomos colocados para dominar. E o texto, se eu vou lá para a história da criação, nós não fomos colocados para dominar. A expressão que está lá é cuidar para que a vida aconteça. Então eu acho que são outras leituras, mas é o meu desejo, né? Que foi instigado por mulheres que viviam na prostituição na Luz, em São Paulo, que eu comecei a fazer essas buscas. E aí descobri coisas incríveis, né? Então, é um pouquinho por aí que eu acho que a gente vai
construindo, né? Essa possibilidade emancipadora que eu acho que está no desejo, mas que o tempo todo está tentando ser capturado. Eu acho que toda vez que a gente consegue avançar num processo emancipador, a lógica de mercado capitalista captura e a gente tem que dar outras voltas, fazer outros contornos, como faz o rio, né? Encontra pedras, ele contorna, mas segue um outro curso e outras possibilidades. Obrigada.